Bom dia, sejam todos bem-vindos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. É uma alegria podermos estar juntos. É um chamado de Deus, é uma oportunidade que Deus nos dá. Que bom, né, que nós podemos lembrar e reviver essas passagens bíblicas tão importantes, né? Essa profecia de Zacarias realmente é muito comovente. É um desejo de Deus. Isso me impressiona cada vez pensar que Deus está procurando um repouso, né? Porque parece que Deus está sem descanso, como se ele não tivesse um lugar para habitar, né? Ele tem o céu, ele tem o universo, ele tem o que ele quiser, e ele está ansioso há séculos e séculos, milênios, procurando o lugar dele de habitação, e ele vai encontrar, né? Esse é o nossa alegria. Vailton, então, vai compartilhar uma palavra conosco. Bom dia a todos, espero que estejam todos na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. A ministração que eu tenho para compartilhar aqui com vocês hoje, eu ainda não considero uma ministração, e por duas razões muito simples. Primeiro, porque ainda não está estruturada, acho que ainda tem muito a aprofundar dentro do tema, e além disso, eu a considero como uma reflexão pessoal. Ela é minha por enquanto, e segundo, porque ainda não a apresentei para a liderança, não tenho ainda o respaldo deles, e nem a confirmação, então pode ser uma percepção minha, pessoal, mas já vou aqui compartilhar com vocês, depois a liderança vai analisar, verificar se faz sentido, mas é importante a gente estar orando juntos e confirmando isso. A palavra que a gente vai estar dividindo aqui, ela passa um pouco do que nós vivemos no encontro, no congresso que nós tivemos esse ano, e também com uma ministração que foi feita no Congresso em Buenos Aires, no mês de maio, que nós tivemos a irmã Ádula lá nos representando, e foi uma ministração feita pelo Pedro Soto, que esteve também conosco aqui no Congresso de Sorocaba, e ele tratou de um tema, de uma reflexão bastante interessante. Ele pegou, aliás, já está disponível no YouTube, quem tiver o interesse, eu os incentivo a fazê-lo, dá uma procurada lá e dá uma olhada na ministração que ele fez, que é muito rica, tem muita coisa aí que a gente pode extrair para o nosso trabalho aqui. E ele trabalhou Lucas 10, 25 a 37, que todos nós conhecemos muito bem, tem várias interpretações sobre isso, que é a passagem do bom samaritano, né? Só que a reflexão que ele fez foi que esse homem que desce de Jerusalém para Jericó e é ali tomado pelos bandidos, são judeus messiânicos, a igreja que estava nascendo. Ele reflete que o samaritano, que é o bom, é o próprio Jesus, que toma essa igreja a cura, né? a, a dar condições ali de vida, e a hospedagem, onde esse homem é levado e recebido, é a igreja. E ele faz a reflexão nesse sentido que a igreja, aí os 2 denários são os milênios, né? Então, por 2000 anos, Deus confere à igreja gentílica a responsabilidade de salvaguardar, de cuidar da igreja messiânica recém-nascida ao longo do tempo, né? E termina dizendo que ele voltaria e pagaria e recompensaria todo o trabalho daquele hospedeiro. Então, ele trabalha muito esse aspecto do cuidado, da responsabilidade que a igreja tem em cuidar dos irmãos messiânicos, né? E refletindo sobre isso, eu venho sendo incomodado com vários pontos, né? Com várias chamadas de Deus no meu coração para isso. Se soma isso, nós estamos, nós participamos aí da equipe que estava montando o encontro, né? Em nenhum momento nós consideramos em trazer, por exemplo, os irmãos do Chile que tiveram no encontro, como eu já comentei aqui, o Pedro Soto e o Ariel estiveram conosco, por uma razão muito simples: eles não teriam condições de bancar a viagem para estar conosco, e nós já tínhamos as despesas dos palestrantes que viriam e tudo, então nem ventilamos a possibilidade deles virem. E Deus gera um incômodo em uma jovem de Americana que diz: não, eles têm que vir. Eles sempre participaram conosco, eles precisam estar aqui.
Falei, mas recurso falta. E ela, não tem problema, vamos movimentar a roda e ver o que que a gente consegue fazer. Aí foi para a internet, fez aquele processo de vaquinhas, várias pessoas contribuíram, no final faltou um pouco, o TJ completou e os dois vieram e participaram. Toda a parte de deslocamento também, que gera despesa, a hospedagem, tudo isso. O Edivar de Sorocaba também ajudou nesse processo, pegou, levou, hospedou. Então, tudo isso Deus deu o recurso e Deus trouxe, né? E terminado o encontro, uma irmã me liga e fala: Olha, eu preciso de uma ajuda sua. Eu senti muito no meu coração de fazer uma doação para o Pedro Soto, só que eu não sei como fazer. Como é que eu faço uma transferência internacional? Como é que a gente opera esse tipo de coisa? Eu falei, também não tenho tanta experiência, mas vamos ver. E procuramos, trabalhamos, depois conversamos com ela, passamos alguns meios, e ela teve êxito e fez a transferência para o Pedro, e Deus parece que vai movendo e provocando e nos chamando, ou pelo menos no meu coração, isso tem sido mais latente, né, nesses dias, e é isso que eu gostaria de trazer um pouco para vocês hoje, né? De novo, ainda uma reflexão pessoal, podemos estar orando para que Deus confirme essas coisas, e também depois vamos ter uma conversa um pouco mais próxima aí com a liderança para ter o respaldo e a confirmação de tudo isso, amém? E dentro de tudo isso, a gente tem discutido um pouco sobre o que vamos fazer no próximo ano, né? Já temos caminhado, poderia ser até aqui uma retrospectiva do ano, né? Dizer o quanto Deus nos aproximou, o quanto fomos abençoados com as ministrações dos irmãos que estiveram conosco aqui, ou nas ministrações da primeira segunda-feira do mês. Mas eu gostaria de olhar mais para o futuro. Como vai ser 25? O que nós esperamos? Nós, inclusive, temos orado nesse sentido, né? Qual será o passo mais importante que Deus vai nos dar agora? E dentro dessa reflexão, nesse período, coincidentemente, eu tenho lido mais Romanos e Coríntios, e nessa leitura, nessa meditação que eu tenho feito, alguns textos, a Bíblia ela está em 2D, né? As palavras todas escritas ali, mas algum texto que eu tenho lido parece que eles saltam do livro da Bíblia. E me parece em 3D, me parece assim uma palavra, não uma palavra escrita, mas uma palavra viva, e que está me incomodando bastante nesse sentido. E são esses trechos que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. O primeiro deles aí, se vocês quiserem tomar nota, é Romanos, capítulo 15, versículo do 26 a 27, que diz assim: Porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, uma coleta para pobres, mas específica, aos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deverão também ministrar-lhes os temporais. Lindo, né? Então, Deus toca a igreja da Macedônia, a igreja da Acácia, a fazer uma coleta e enviar essa coleta para sustentar, para ajudar os irmãos que estão em Jerusalém, ou seja, para os judeus, para os judeus messiânicos que estão ali nascendo em Jerusalém com dificuldade. Nós sabemos que para aquela época não era só uma questão religiosa. Hoje você pode, sendo evangélico, sendo espírita, sendo de qualquer religião que você tenha, você pode ter a sua religião e você pode ter sua vida secular, formar sua carreira e crescer como for, que não tem problema nenhum. Essas coisas hoje caminham como que inseparados. Mas naquela época, dentro de Israel, toda a troca, o trabalho, a vida estava conectada com a questão religiosa, e se você não tivesse dentro do contexto religioso judaico tradicional, você acabava sendo rejeitado de algumas dificuldades seculares, você passava a ter também. Então, baseado nisso, eles tinham essas dificuldades, mas Deus movimentou o sustento e veio da igreja dos gentios. E me tocou muito esse texto, né? Porque se nós somos participantes das bênçãos espirituais que veio por meio deles, também temos essa dívida.
também devemos ministrar a eles as coisas temporais que nós temos recebido, né? E daí nasce um pouco uma preocupação que vem do desconhecimento que muitas vezes nós temos, né? Como temos pouco contato, poucas oportunidades de ter comunhão, de ter participação com os irmãos judeus messiânicos, às vezes nós não nos apercebemos da grande necessidade que eles têm. Por isso que me comoveu muito essa irmã que me chamou e falou como que ela poderia fazer essa doação, porque isso é do Espírito de Deus. Não é algo tão claro. Eles não verbalizam, eles não solicitam, como também isso aconteceu no encontro, mas o Espírito Santo de Deus a moveu a fazer isso. E tomo como exemplo as comunidades de Santiago, né, do Chile, onde eu tive o privilégio ali de participar, e em Santiago eu conheci outras, pelo menos 3 ou 4 comunidades, e todas elas, meus irmãos, creiam, com grandes dificuldades financeiras, né? A exemplo disso, a comunidade do Ariel, né, Bnei Adon, ela entrou na pandemia, entregaram lá o prédio que eles tinham alugado. Da pandemia até a semana passada, eles ainda continuavam fazendo as reuniões por internet. E por quê? Porque eles não tinham condições de voltar a alugar um espaço para fazerem as suas reuniões. E a reunião do Shabá, ela é assim muito intensa, ela necessita proximidade, ela necessita presença para realizar. Então, pela internet, muitos irmãos deixaram de participar, foram para outras comunidades que já haviam voltado, aberto a sua casa, e eles estavam em algumas vezes que eu participei com 2, 3 famílias no máximo, fazendo as suas reuniões. Então, eles precisavam voltar a se reunirem. E, graças a Deus, na semana passada, eles fecharam um contrato de aluguel, fizeram a primeira reunião de Shabá na semana passada, essa vai ser a segunda, já no espaço que eles alugaram. E conversando com o Ariel, ele me disse, olha, estamos indo pela fé. Temos para esse mês e para o mês que vem. Daí para frente, Deus proverá. E as comunidades também no Brasil não são muito diferentes disso. São pequenas e, por serem pequenas, carecem de recursos. E eu vejo que nós, como igreja, temos essa responsabilidade, baseada nessa orientação aqui de Paulo, não? Voltando, nós somos participantes de seus bens espirituais. E assim, como somos participantes de seus bens espirituais, devemos também ministrar das coisas temporais. Então, acho que essa é uma forma de estendermos essa bênção que Deus nos trouxe a eles e dar uma resposta também desse apoio mútuo, né? Dessas bênçãos espirituais que recebemos e também suportá-los com as bênçãos materiais. E avançando um pouco, já em 1 Coríntios 16, 1 a 3, 1 Coríntios 16, 1 a 3, Paulo, ele parece que lembra ou começa a fazer algumas marcações formais e não mais simplesmente doações específicas, mas ele deixa a impressão de que existia uma sistemática implementada para recolher ajuda à igreja de Jerusalém e o envio para esse dinheiro a Jerusalém. Então, quando nós lemos esse texto de Romanos, parece que foi assim, olha, soubemos uma necessidade, vamos levantar aqui uma coleta, coletaram e mandaram. Já em Coríntios parece que existe uma forma sistematizada dessa coleta para ajuda aos irmãos de Jerusalém. Então ele diz aí, ora, quanta coleta que se faz para os santos, então é algo que parece que já era rotineiro. Fazei-o vós também o mesmo que ordenei à Galácia, ou seja, já fazia em Galácia e agora ele estava orientando para fazer em Corinto e também como se deve fazer. E ele segue: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes
para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então, parece que aqui tem uma forma já estabelecida, uma forma clara de coleta de todo o primeiro dia da semana, que era o domingo. Eles faziam essa coleta e, de alguma forma, ajudavam o meio para levar para Jerusalém. Então, aqui já está um pouco mais avançado dessa. Lógico que nós não temos, aliás, quando nós lemos as cartas e Atos, nós não temos, assim, uma clareza muito forte dos ritos que eles tinham e como eles trabalhavam, como eles viviam as cerimônias dentro das sinagogas ou mesmo dentro das comunidades gentílicas, porque não temos descrição nisso, mas nesse ponto parece que havia pelo menos uma prática rotineira de fazê-lo. E outra palavra também que salta está em 2 Coríntios 12, 13, onde ele vem e diz assim: porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muita graça para os que dão a Deus. Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vós, dons para com Ele e para com todos. Então, Deus tem nos dado esses dons, Deus tem nos dado esse prover, e agora eu sinto que tem um espaço muito interessante para a gente abençoá-los com a prática. Talvez tenhamos que pensar, ainda não levem isso como uma carga sobre vocês, mas ainda isso é somente uma reflexão individual e pessoal minha, mas talvez eu imagino algo rotineiro, algo formal, algo que possa, assim, expressar a nossa ajuda, a nossa formalização do carinho, do amor e da preocupação também com a necessidade que os nossos irmãos têm. E acreditem, não são poucas, né? Alguns pontos ou algumas proximidades que temos tido, sempre essa questão, ela aflora de uma forma assim, muito nítida e provavelmente o Espírito Santo, pelo menos no meu coração, está provocando algo para essa direção, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar. Essa é uma reflexão que tenho feito, não sei como Deus vai tomar isso, Deus vai direcionar essas coisas, mas é o que tem me incomodado nesses dias. Amém. Muito bom. Isso faz parte daquilo que realmente vemos que Deus está fazendo. O Vailton falou sobre como Deus levantou recursos, né, para a vinda dos irmãos do Chile, como Deus também tocou no coração de alguém para contribuir. E nosso desejo é realmente intensificar isso. E eu quero completar, né, que durante a conferência, quem esteve presente, algo que não estava de maneira nenhuma planejado, um irmão sentiu e realmente aconteceu de levantarmos uma oferta para abençoar os ministérios messiânicos que estavam ali presentes. E houve uma resposta muito maior do que a gente esperava. Esses textos que o Vailton leu e essas palavras são realmente algo que Deus tem confirmado e nós cremos que Deus vai continuar confirmando no nosso coração. Essa reunião mensal de intercessão é uma reunião para fortalecer e para que haja uma intensificação de oração durante o mês. Nós não queremos orar uma vez por mês. Nós queremos orar diariamente. Alguns grupos se reúnem semanalmente ou com outra frequência, mas que nós possamos continuar nesse chamado. E nós somos muito gratos, como nós falamos na última reunião em novembro, nós queremos sempre agradecer a Deus. Quero incentivar os irmãos a dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito durante esse ano de 2024. Deus respondeu muitas orações, Deus tem caminhado, nós estamos olhando para o ano que vem com alegria e com expectativa
nós não queremos colocar, sempre há um perigo de nós formarmos individualmente, na nossa congregação, no ministério, nós podemos formar os nossos sonhos. E os nossos sonhos podem ser inspirados por Deus e podem não ser. Então, nós precisamos realmente sempre colocar diante de Deus quais são os teus objetivos, o que que o Senhor deseja para nós. Então, esse tem sido o nosso desejo, nossas orações aqui são para esse foco, né, de buscar de Deus a clareza, o que que o Senhor quer fazer. Então, nós somos gratos por tudo que Deus tem feito. Eu quero contar mais uma bênção antes de falar assim até dos nossos pedidos. Os irmãos têm orado, eu tenho mencionado quase sempre, né, bem frequentemente. Nós estamos em contato com 3 irmãos líderes de congregações messiânicas em São Paulo. E Deus tem operado. Os 3 irmãos, no início da nossa caminhada, havia até algumas barreiras, principalmente uma barreira específica. O Senhor derrubou essa barreira no início do ano passado, 2023, e Deus abriu o caminho para que esses 3 irmãos começassem a caminhar mais juntos. E Deus acrescentou, além, eu representando o TJC2, o pastor Luiz Saião também sempre apoiou muito esses ministérios, então ele tem estado presente também. Então, Deus está formando um núcleo em São Paulo. E durante o ano passado, pensaram em várias coisas, nós até tivemos uma transmissão ao vivo, acho que no mês de agosto, houve uma ministração com o Luiz Saião e alguns convidados dele, mas não foi tudo que eles estavam querendo, e eles têm sempre falado assim de um desejo de fazer algo juntos em São Paulo como um testemunho, como uma afirmação do que Deus está fazendo entre os judeus messiânicos, mas também pensando em uma unidade maior entre as 3 congregações, porque os líderes estão bem alinhados, estão bem assim em comunhão com o outro, eles têm diferentes ênfases, diferentes às vezes opiniões, mas estão bem próximos. E agora, no dia 15 de dezembro, faz poucos dias, um desses líderes, Gilberto Branco, a congregação dele, Beit Machia, eles inauguraram um novo espaço físico, que eles tinham conseguido comprar e reformar. Eu pude ir com Luiz Montanini, a esposa dele, e foi realmente algo muito maravilhoso ver porque os outros 2 irmãos estavam juntos, algumas pessoas das congregações deles estavam ali, e foi assim um momento muito especial. E eu senti, eu acho que eles também sentiram que era o começo de algo que Deus vai fazer ali em São Paulo. Então eu queria contar essa bênção. Isso também é resultado das orações. Nós não somos, quando eu falo resultado das orações, não é assim, as minhas orações fizeram Deus agir, não é nada disso, mas é uma parceria. Deus está chamando a gente para colaborar. A gente está simplesmente dizendo, Deus, faça o que o Senhor quiser. Eu vou nessas reuniões com esse grupinho sem nenhuma agenda. Falei com eles da outra vez, falei assim, eu não tenho nenhum objetivo aqui, eu não estou tentando expandir meu ministério, o ministério do TJC2, nós não estamos tentando produzir nada, nós queremos estar juntos. E essa abertura, assim, essa disposição, a gente sente que Deus está para fazer algo, né? Eles já estão querendo programar realmente uma reunião já no início do ano que vem, lá para março, quem sabe, das 3 congregações. Então vamos continuar orando, vamos pedir a Deus que Ele continue agindo como Ele deseja. Ele tem planos e nossa parte é simplesmente para estar junto com Ele. Então, hoje nós podemos orar para que Deus revele com mais clareza o que Ele deseja para o ano que vem. Ore também pela nossa equipe aqui no Brasil, isso que o Vailton colocou, outros objetivos, outras coisas que Deus está colocando no nosso coração. Nós vamos estar nos dias 3 e 4, por favor,
Orem por nós, 3 e 4 de janeiro agora. Todo mundo, geralmente, esses dias não faz nada, só fica mais tranquilo, mas foi a data que nós encontramos. Ore para que realmente seja um tempo produtivo de não de nós mapearmos o que nós queremos fazer. Não é isso, realmente Deus tem colocado no nosso coração o desejo de pedir, Deus, que o Senhor revele, que o Senhor mostre, que o Senhor tire aquilo que não é prioridade, que o Senhor coloque aquilo que é a tua prioridade. Aqui no Brasil, e como nós podemos ajudar outros. O Vailton está falando sim de como o Brasil pode abençoar os irmãos no Chile e podemos abençoar lá em Israel ou em outros lugares, mas também olhando muito para o que Deus quer que seja feito aqui no Brasil. É só um outro aspecto que eu lembrei agora, nessa reunião do dia 15, com esses irmãos messiânicos, estava presente também a irmã, acho que o nome dela é Eliane, do Vale da Bênção. Então, ela estava lá, acho que com mais algumas pessoas. Então, eu sinto que Deus está querendo, que eles também são um ministério que tem uma visão de evangelismo, mas eles têm um coração também para aquilo que Deus está fazendo entre a igreja e o povo de Israel. Então, Deus tem coisas para acontecer. Vou só lançar algumas coisas assim. O Rabino Marty Waldman vem para o Brasil em agosto, já está certo que ele vem para uma grande conferência da Complay, que é o Ministério para os Povos Indígenas, mas ele também vai estar conosco aqui no Brasil, em São Paulo, em Curitiba. Então, que Deus nos prepare para essa época. Tem ainda, a gente fala até com um pouco de receio, porque já acho que 2 ou 3 vezes já foi marcado um tipo de um pré-concílio do TJC2. A última vez foi em 2023, justamente na época que houve os ataques, foi cancelado os ataques de 7 de outubro, mas estamos com datas, acho que de 21 a 23, algo assim, de outubro. Todo mundo está assim com muito temor, se Deus permitir, se houver possibilidade, mas é algo para colocarmos diante de Deus, porque Deus não permitiu até agora, mas Ele tem um momento certo. Então, tem muitas coisas que Deus quer que aconteça, novos núcleos aqui no Brasil, novos grupos de oração. E eu queria assim lembrar, não é nosso plano, não é nosso esforço em si, mas Deus deseja a nossa parceria. Então, uma coisa que tem vindo bastante, eu queria colocar como pedido de oração, tem várias pessoas, vocês que estão aqui hoje, muitos de vocês, nós nunca pedimos, ninguém precisa ter carteirinha de membros do TJC2, nós não pedimos nenhuma manifestação de assinatura, de compromisso, nada disso, mas Deus nos chama, Ele chama cada pessoa para um lugar. Se seu lugar você pode ter mais de um lugar, mais de uma função, mas se Deus está chamando você para oração e também para se envolver em alguma coisa, se Deus quer usar a sua vida, o seu grupo, se Deus quer fazer algo novo, então Ele precisa da nossa disposição, Ele precisa da nossa resposta sim. Ele precisa, como Isaías fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que nós possamos orar para que Deus levante pessoas com esse senso de chamado, com esse senso de compromisso interior. Eu sinto chamado por Deus. Eu quero fazer isso que foi falado hoje, assim, de compartilhar alguma coisa que Deus, algum recurso financeiro que Deus tem me dado, eu quero compartilhar. Mas não só isso, eu quero compartilhar minha vida. Né? Lembra que em 2 Coríntios, Paulo falou assim: aos de Macedônia, vocês não deram somente seus recursos, vocês se deram ao Senhor. Então, é essa disposição, esse chamado, que o Senhor possa continuar fazendo isso nesse ano de 2025. Que Deus abençoe cada um e vamos orar juntos para que o Senhor faça coisas novas. Podem ter certeza, nós sabemos que tudo que tem a ver
com unidade, tudo que tem a ver com reconciliação, tudo que tem a ver com os propósitos de Deus para que Jesus possa voltar, vai ter muita oposição, vai ser muito, assim, humanamente não somos capazes. Por isso nós estamos aqui para orar, para que Deus faça coisas impossíveis.